Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Virgínia e este é o Fala Chivinha. Não vou conseguir gravar assim, me filmando. Mas eu quero trazer uma mensagem para você, mãe, que está passando o que eu estou passando. Oi, amada mãe. Você deve ter recebido bastante mensagens te encorajando, te parabenizando. Mas hoje aqui eu quero falar para você, mãe, que está sofrendo. Se você não sabe, eu sou escritora e o mais importante, sou cristã. Assim conto em meus livros como foi minha vida enquanto eu tinha Cristo, mas era o que podemos chamar de religiosa. Fui evangélica, casei luterana e agora fazem 28 anos que me converti. Neste dia, conheci um Cristo diferente e me tornei, além de criatura de Deus, filha. E me tornei o ser humano mais feliz na face da terra. E ao mesmo tempo carreguei um peso muito grande, já que aprendi a verdade, queria que todos descobrissem esse Jesus vivo como eu descobri. E me adentrei de corpo e alma, como se diz, e certamente o inimigo não gostou disso. Então conto minhas experiências e como Jesus me tirou deste lamaçal e encontrei um novo sentido de viver. Também conto de como fui apurrinhada pelo inimigo, que não gosta quando ele perde alguém, porque ele quer que a gente desiste. E muitos diriam que a vida me deu uns golpes. E assim enfrentei muitas doenças e Deus me livrou até de um câncer, sem eu precisar fazer quimioterapia e radioterapia. Mesmo operada, fui um milagre para os médicos. Você conhece a história de Jó? Me senti provada como Jó. No segundo livro, conto a história de meu filho mais velho, de quando ele tentou suicídio pela primeira vez, de como foi maravilhoso o livramento de quando Deus o libertou. Somente meu Senhor sabe o que passei naquele dia antes de acontecer. A opressão diabólica que vivi ali. E depois de acontecer, quando enfrentei a luta contra as trevas, onde passei a noite inteira com ele no hospital. Mas muito feliz por Deus ter poupado sua vida e ter lhe dado uma nova chance, sem sequelas físicas. Um filho lindo, querido. Mas a nossa alma é a nossa pior batalha que temos que enfrentar a cada dia. Em meus livros já escritos há um bom tempo, somente o primeiro havia sido publicado. E o segundo estava para ir para a editora quando, infelizmente, antes disso, tive que mudar o fim dele. Pois este meu filho, para quem não sabe, anos depois tirou sua vida, através do enforcamento, dentro do banheiro de sua casa, no estado de Santa Catarina. Agora, dia 3 de junho de 2025, fará 6 anos, quando desistiu de viver. E foi um dos piores dias da minha vida. Bom, na pandemia, publiquei então o segundo livro. Agora estava na editora meu terceiro livro. Ali expliquei mais experiências e com mais detalhes este triste episódio do Rodrigo, que tirou sua vida faltando 2 meses para 35 anos. Digo um dos piores dias porque tive que pedir o livro de volta da editora, o terceiro, para mudar seu final de novo. Pois recentemente, em 2 de novembro de 2025, o filho mais novo, o Diego, agora com 35 anos de idade, também desistiu de viver. Estranho os dois nascerem com 6 anos de diferença e partirem com a mesma idade, com 35 anos, com praticamente 6 anos de diferença. Na situação do Rodrigo, eu não pude estar do seu lado, pois morava longe. Mas é certo que aconselhei e tentei dar do meu melhor. E do mais novo eu estive mais perto. E mesmo assim não consegui impedir que o mesmo acontecesse.
Publiquei meu terceiro livro e dei uma entrevista dizendo que tem um adágio, um ditado bobo, que diz que o raio não cai no mesmo lugar. Chegaram a me dizer isso como que me julgando uma pessoa que não tem fé. Mas o raio caiu. Falta de fé. Bom, ele tentou por 3 a 4 vezes tirar sua vida por overdose e me disse que uma hora vai dar certo. E eu falava tudo que podia. Eu e meu marido estávamos esgotados. Foi um ano difícil, colocamos ele numa clínica, mas não deu certo. E ele estava fugindo quando fomos buscar ele e lhe demos uma chance de ficar conosco. Mas ele não nos ouviu. Saiu da cidade e foi para Santa Catarina. Outra situação estranha. Se despedindo, disse: adeus, mãe, adeus. E à tarde foi encontrado sem vida no banco de trás de seu carro, no mesmo estado que o mais velho morreu. O laudo, depois de 6 meses, ainda não veio, mas o delegado disse realmente ser morte de overdose. Por que falar isso num Dia das Mães? Ah, gente, as datas nos machucam. Não tenho inveja nenhuma das mães que estão se alegrando hoje, das que estão tendo seus bebês, e desejo tudo de bom para elas e que elas possam realmente aproveitar cada momento com seus filhos. Não estou agorando, mas a gente não sabe o amanhã. Agora, para as mães que perderam seus filhos, esta data é a pior que pode existir. Todas nós sabemos o quanto estas datas nos massacram. Natal, Páscoa, aniversário de nascimento, aniversário de morte, e realmente o Dia das Mães é o pior. Virgínia, você tem que ser grata pelo tempo que teve. Sim, eu sou. Virgínia, isso vai passar, podes crer. Não, faz 6 anos que sinto isso e não passa. Tenho uma amiga da fé que perdeu seus 2 filhos também. Ela já tem mais idade que eu tenho. E ela diz que não passa nunca. E tem uma mais nova também que perdeu seu primogênito. E eu soubemos que essa dor não passa nunca. Ah, tem que ter fé em Jesus. De novo, fé. Gente, a gente está em pé porque tem fé no Senhor, senão a gente não estaria aqui. Agora, os dias nunca mais são os mesmos, não são mais em perfeita cor. Há momentos alegres, mas o dia cinza nos acompanha todo dia. E se tem alguém que nos entende, é Deus. Ele perdeu seu filho por amor a nós. Olha, no meu terceiro livro escrevo que eu não serei a primeira mãe que perdeu um filho. Eva foi a primeira por causa do pecado e foi terrível porque ela teve culpa. E nós, mães, nos sentimos muitas vezes culpadas também, mesmo dando de nosso melhor. O inimigo de nossas almas nos julga, condena, afronta. Mas Jesus levou o nosso pecado naquela cruz. Não nos julga, mas porque cremos nele e nossas afrontas ele tira. Mas é certo que a alegria não é mais a mesma. Sempre vai faltar aquele nosso amor. Que apesar de passarem 6 anos, eu ainda tinha meu filho mais novo para me dar um abraço no Dia das Mães. E agora não sobrou nenhum para me desejar o Dia das Mães. Um feliz Dia das Mães. E o Diego sempre me colocava lá para cima. E eu ainda perdi um filho no ventre. Já me perguntaram sobre maldições e eu lido muito com isso. Ajudo pessoas nessa área. Mas na minha vida foi tudo orado, quebrado, resolvido na cruz. Mas eu não tenho todas as respostas, somente tenho gratidão a Deus pela cura, pela cruz, por Jesus e ao Espírito Santo por me carregar no colo e dar suporte. O resto é muita dor, sofrimento, saudades. E Jesus não me condena porque me ama. Mãezinha, não deixe o diabo te condenar. Se você deu o melhor para o seu filho, é o que te traz alívio. E se não deu, todas nós falhamos. Deus te ama igualmente e Ele te perdoa e te dá alívio. Sinto falta de meus filhos, você deve estar sentindo do teu ou dos teus. Eu lembro do último presente que ganhei do Diego no ano passado e mostrava para todo mundo.
Vou deixar aqui o link do último presente que ganhei dele no Dia das Mães. Foi uma gargantilha que ele mandou fazer na China. E ele fez com a foto de nós pais e os dois, ele fez uma montagem e botou o irmão falecido junto com nós três. E eu chorei pra caramba. E hoje ele não tá mais aqui. Por enquanto eu guardei a gargantilha, não consigo mais usar ela. Ai, gente, é muita dor. Eu não queria fazer você chorar, eu só queria fazer este vídeo para que as mães que estão passando o que eu passei saberem que não estão sozinhas. Tem muitas mães nessa situação e infelizmente tem muitas que ainda estarão. Não é amaldiçoar, é o pecado, é Satanás que estragou este mundo. Mas Jesus na cruz o derrotou e um dia derrotará para sempre. E nisso devemos nos alegrar e se agarrar em Jesus, porque um dia veremos nossos filhos novamente. Se eles tinham Jesus. E julgar se tirou a vida, só Jesus conhece o coração. E meus filhos amavam o Senhor, mas estavam doentes. E Satanás vai pagar por cada vida. Pode crer que ele tirou da gente. Nada fica impune perante nosso Deus. Mas não se culpe. E nem culpe Deus. Pelo contrário, o busque mais e mais, porque somente Ele poderá te segurar no colo. Num destes meus livros escrevi que vejo mães que parecem uma árvore seca. Hoje sei o que é isso. O brilho sai do olhar. E a gente não sabe como ainda encontra lágrimas. Em Mateus 2, 16, 18, se lê assim. Então Herodes, vendo que fora enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e em toda aquela região que tivessem 2 anos ou menos, segundo o tempo que havia inquirido dos magos. Então, cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Jeremias, voz se ouviu em Ramá, choro, grande pranto. Raquel, lamentando seus filhos, e não quis fazer-se de consolo. É assim que nos sentimos e no momento não queremos consolo de ninguém e muitos se revoltam até com Deus. Eu não, mas não dá para explicar esta dor. O lamento de uma mãe, a tristeza causada pela morte de um filho não tem explicação. Só quem sente. É uma dor muito doída. Não dá para explicar. Então você, mãe, que está passando por um luto, saiba que Deus é contigo. Posso te dizer isso com convicção, pois este Deus que me põe em pé todo dia. Recentemente comentei que me sinto um soldado ferido mais uma vez. Leia a história de Davi quando ele voltou cansado de uma batalha e teve que recuperar sua família e dos soldados. E alguns destes soldados estavam cansados e ficaram cuidando da bagagem. Soldados cansados e feridos têm o direito da salvação também. Têm o direito ao galardão também. Somente ele não pode desistir. Meus filhos desistiram da vida, mas eu creio que não desistiram de Jesus. E eles não vão ter galardão. Mas se eles não desistiram de Jesus, eles têm a salvação. Então, mãezinha, aguenta firme, mais uma milha, Jesus está às portas, acho que não vai demorar muito para ele vir buscar a sua igreja. E Deus conhece nossa dor, sabe de nosso cansaço e sofre com a gente. Muitas vezes nós mães fizemos nosso serviço entre as lágrimas, pois soubemos que temos obrigação com o nosso cônjuge e muitas nem cônjuge têm, mas tem uma casa para cuidar. Eu tenho 4 netos, 3 meninas e um menino, e eles vêm aqui e me trazem muita alegria, mesmo que, mãezinha, mesmo que nosso coração está sangrando, nossos olhos perderam o brilho, você sabe que o sorriso aparece e no fundo devemos ser gratas por tudo, porque Deus nos mantém sobrevivendo. Que possamos aguardar as promessas de Deus, pois Ele sempre nos ajuda, seca nossas lágrimas e quando não temos ânimo para nada,
diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele nos segura no colo e depois nos dá forças para viver mais um dia. Hoje eu não iria fazer nenhum vídeo, deixei um simples parabenizando cada mãe, mas senti do Senhor de fazer este para aquelas mães que estão sofrendo a mesma dor que a minha e dizer que o Senhor não está com a mão encolhida, mas estendida para te ajudar, para me ajudar, para nos ajudar. Isso diz em Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para não poder ouvir. Então busque este Senhor, pois Ele te ouve. Está com não somente as mãos, mas os braços abertos para ti, mãezinha querida. Provérbios 38:20 diz que Ele abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. E outro versículo de Isaías é o 41:13, que diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Obrigada, Senhor, por nos ajudar, por ter nos ajudado até aqui e por um dia termos tido nossos filhos em nossos braços, nos dando alegrias, aonde podemos amamentar, cuidar, trocar. Não conseguimos partir antes deles, mas cremos que o Senhor está cuidando deles aí. Pela tua graça e misericórdia, pois um dia disseram sim para ti. E mesmo se não te disseram sim, importa que um dia cuidamos deles e fomos presenteados pelo Senhor. E perdoa onde falhamos. E obrigada por me ajudar até aqui. Por ajudar a Lorme, por ajudar a Eliane, por ajudar a Rosângela, a Nenê, a Fernanda, a Nilda Mar, a Mara, a Isabel, a Nina, a Marta, tantos anos atrás, como a Neiva, a Lúcia, a Juliana e tantas outras que não lembro o nome. Milhares e milhares de mães que me entendem que passaram isso. Tem tantas neste mundo afora, mas o Senhor sabe tudo, até quantos fios de cabelo há em suas cabeças. Jesus, o Pai te entregou, tu se entregou por amor a nós. E obrigada por confiar a nós essa tarefa tão sublime de ser mãe. E tua mãe Maria deve ter sofrido muito mais. Então segura estas mães que hoje estão chorando no quarto, no banho, que não conseguiram almoçar ou que até almoçaram muito por ter passado momentos de saudade, ansiedade. Cada momento o Senhor sabe. Então guarda as mãezinhas deste Brasil que estão em luto e as outras também, e não só aqui, mas no mundo inteiro. E obrigada por minha mãe, que ainda está aqui conosco com 84 anos, e por as mães deste mundo. Guarda onde elas estão, cuida da força, carrega no colo como sempre tens feito. E mesmo as que não estão de luto, eu incluo neste momento, porque ser mãe é uma tarefa nem sempre fácil. Também, Senhor, a todas as filhas e filhos que perderam suas mães, que hoje estão em luto, triste porque suas mães não estão mais aqui. Guarda, cuida, consola. Então eu te agradeço por cada mãe e eu te agradeço mais uma vez, Jesus, por tudo que tu fez. Em teu nome, muito obrigada. E a você, mesmo entre as lágrimas, agradeça, porque você foi mãe. E mesmo se você nunca teve filhos, ou é mãe, é tia, é mãe de muitas crianças, às vezes uma missionária. Eu sei de missionárias que tem um monte de crianças que cuidam. Ou se você tem um filho adotado, você é a mãe, mesmo se não gerou, para você também um feliz Dia das Mães. Que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre mim, e tenha misericórdia de nós e nos dê a paz em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.